Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra, lâmpada para os nossos pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Celebramos neste domingo a solenidade do batismo do Senhor. O evangelho proposto, Evangelho de Lucas, capítulo 3, dos versículos 15, saltando alguns, até o versículo 22. Naquele tempo, o povo estava na expectativa, e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E, enquanto rezava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Amém. Queridas irmãs e irmãos, neste pequeno trecho desta festa tão importante, no clima do batismo, mas também um salto do nascimento que celebramos domingo passado, Jesus visitado pelos magos, agora Jesus com 30 anos, a sua primeira manifestação pública como adulto aos 30 anos. O povo na expectativa pergunta no seu íntimo se João não seria o Messias. Ai, 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 como nós atrapalhamos nossa vida espiritual quando nós nos permitimos, nos deixamos ser levados por essas falsas perspectivas, por essas falsas expectativas. Como nós trocamos, na brincadeira do povo, 6 por meia dúzia, passamos o carro na frente dos bois, com as nossas expectativas desligadas do plano de Deus. A gente começa a confundir as coisas. Um enviado que prepara o caminho, a gente já encerra e para de procurar o Messias, aquele que virá pelo caminho preparado. A gente já acolhe o enviado e diz: fica com esse mesmo, fiquemos com esse mesmo. Por isso João declarou: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Olha, rezar assim, rezar nos momentos em que nós recebemos os melhores elogios, rezar nos momentos em que nós recebemos os mais elevados reconhecimentos, rezar assim no nosso íntimo e, se for preciso, rezar assim dizendo aos outros: virá, vem alguém, tem alguém que é mais forte do que eu. Ter coragem de confessar nossa pequenez, ter coragem de dizer que nós não somos o que os outros pensam que nós somos. Precisa ser muito bem formado e preparado na escola do Espírito Santo, como João Batista o foi. João confessa sua pequenez a
até para se abaixar. Eu não sou digno, nem me abaixando. Nós fazemos o contrário. A gente pensa que a nossa dignidade foi porque a gente se abaixou. Eu fiz isto por este casamento, por essa família. Fiz isto, me humilhei, me rebaixei por este casamento, por esta família, por esta igreja, por esta paróquia, por esta diocese. Bobagem. João faz o contrário. Ele diz que ele não é digno nem para se abaixar, para desamarrar a correia das sandálias empoeiradas do peregrino de Nazaré, que chega. E João diz: eu vos batizo com água, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando o povo estava sendo batizado, Jesus, o próprio, também recebeu o batismo. Diferente dos outros evangelhos, o evangelista Lucas diz que enquanto rezava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz dizendo: tu és meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. No batismo somos adotados pelo Pai Celeste. No batismo somos constituídos membros da família que Ele constitui para si também, a Igreja. No batismo de Jesus, o Pai o apresenta e o chama para si. É meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. No nosso batismo, o Pai nos puxa para si, põe-nos no útero da igreja, a fonte do batismo. E no útero da igreja, pela fonte do batismo, a igreja nos gesta, nos gera, educando-nos na fé, como discípulos e discípulos de Cristo, até alcançarmos a estatura de Cristo. Portanto, na festa do batismo do Senhor, nós vemos prefigurar em João Batista e no próprio Jesus que é batizado, nos sinais visíveis da água e do fogo do Espírito Santo e do fogo que João Batista diz que Jesus batizará. Nesses símbolos aparecem três elementos fundamentais: a igreja, o Espírito Santo e a liberdade. Aqui está o centro da identidade cristã. Não há forma possível de pensar em ser cristão sem a igreja. A igreja que, cuidando de nós, de nossa formação, educando-nos e instruindo-nos no caminho da fé, nos percalços de nossa vida, a igreja nos ensina, nos educa, mãe e mestra, nos leva a um aperfeiçoamento até a estatura de Cristo. Na imagem tão bela da fonte do batismo, da pia batismal, onde nós entramos no útero da Mãe Igreja e na comunidade de fé, somos gestados na Igreja para Cristo, no Espírito. Quanto cristianismo sem igreja nós temos hoje, irmãs e irmãos? Quanto cristianismo anulado nós temos hoje, cancelado na sua razão de ser, na sua identidade, porque arriscar ser cristão sem a igreja é uma aventura de expectativa sem resultado. Mas é preciso lembrar que da igreja nós precisamos querer coisas mais profundas,
mais elevadas. A igreja tem em nós membros sinais visíveis e palpáveis de fraquezas, de debilidades, e todas as celebrações eucarísticas o sacerdote reza antes da Sagrada Comunhão. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Nós temos pecados, e a igreja mesma confessa. O Santo Padre o Papa, os bispos mais piedosos e santos, como os mais vulgares e frágeis dos sacerdotes, rezamos a mesma oração: não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Em Cristo somos inseridos pelo batismo para uma vida na igreja. E o que nós devemos querer da igreja? Eu começava a perguntar: que ela nos deu o Espírito Santo, os divinos dons, os divinos sacramentos, a assistência divina e espiritual. De vez em quando a gente precisa dar umas broncas em algumas pessoas na igreja que começam a viver por conta dos cargos, dos jalecos, dos fuxicos, das funções, dos poderes, e a gente tem que dizer: busque algo mais elevado na igreja. Você busca coisa baixa demais, coisa que você pode encontrar em qualquer outra realidade no mundo. Queira da igreja coisa mais elevada. Queira que a igreja te dê e te nutra. Como na oração eucarística, voltemos: fazei que, alimentados pelo corpo e sangue de Cristo, nos tornemos um só corpo e um só Espírito. Já pensou? A finalidade da Eucaristia é fazer-nos um num só Espírito. O batismo do Senhor, a celebração do batismo do Senhor, abre o horizonte do que é Cristo, mas não se contempla Cristo sem enxergar nele e contemplar dele e receber dele a igreja, que nos alimenta e nos nutre e nos faz cheios do Espírito Santo. E aqui entra a terceira abordagem, a liberdade. Deus não age de modo mágico. Ele age somente com a nossa liberdade. Não podemos renunciar à nossa liberdade. Deus interpela a nossa liberdade, convida-nos a cooperar com o fogo do Espírito Santo. Estas duas coisas devem caminhar juntas. O batismo permanecerá durante toda a vida um dom de Deus, que imprimiu o seu selo nas nossas almas. Mas depois será a nossa cooperação, a nossa disponibilidade, da nossa liberdade a dizer o sim, todo dia, toda hora, que há de tornar eficaz a ação divina. Bento XVI, numa de suas homilias. A nossa liberdade não é renunciada, a nossa liberdade não é aprisionada, não. Deus interpela a nossa liberdade, convida-nos a vir com esta graça da liberdade, cooperar com o fogo do Espírito e ouvir da igreja em que podemos servir e anunciar Cristo, o Filho amado, em quem o Pai põe todo o seu bem-querer, e esse bem-querer do Pai se derrama, se transborda no alto da cruz, como uma oferenda de resgate da nossa liberdade para a vida eterna. Amém. Recorde a alegria de ser batizado. Viva esta semana proclamando a alegria da vida na igreja, da vida no Espírito, da liberdade
de participante da vida de Cristo, o Filho amado do Pai. Boa semana, até a próxima.